Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Nesta aula, nós falaremos um pouco como funciona ou quais são as premissas de colaboração entre a equipe de análise de requisitos ou o profissional de análise de requisitos e as outras equipes envolvidas ou os outros profissionais envolvidos no processo de desenvolvimento de um software, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, nós temos aqui uma comunicação e entendimento claro dos requisitos. Então, você, como um analista de requisitos, você quem fará a realização de reuniões regulares entre a equipe de análise de requisitos e os desenvolvedores para discutir requisitos, esclarecer dúvidas, garantir que todos tenham uma compreensão comum dos objetivos do projeto. Bom, aqui funciona muito em conjunto, na verdade, com um gestor de equipe, um gestor de projetos, um analista de projetos, porque ele quem faz todo esse controle em relação a reuniões, mapeamentos, e ele também faz a condução, tá? Então, muitas das reuniões que você precisa falar com as pessoas, muitas das vezes não é você quem vai atrás das pessoas, que vai procurar um tempo, uma agenda disponível desses profissionais, mas sim você vai passar a necessidade para um analista de projetos, para um gestor de projetos, e é esse cara que vai correr atrás de agendar uma reunião com o melhor horário disponível para os profissionais, para que tudo aquilo que precisa ser falado naquele período você consiga com aquelas pessoas, tá? Mas aí em questão a parte de discutir os requisitos, esclarecimentos de dúvidas, garantir a compreensão, a necessidade, os objetivos do projeto, isso se enquadra para você um analista de requisitos. Por quê? Você quem está a par de todos os requisitos necessários, seja eles funcionais ou não, sejam eles de usabilidade, de segurança, de interface, de desempenho. Então, você quem vai mapear, vai puxar esse gancho com estas pessoas, tá? O segundo ponto específico é a documentação detalhada e acessível. Nós já falamos isso daqui em outras aulas anteriores, mas batendo na tecla porque é muito importante. Então, utilização de ferramentas de colaboração, plataformas de gerenciamento de requisitos, documentação, compartilhamento de informações, isso torna o projeto mais robusto, mais completo e também deixa ele mais organizado e acessível a todos os envolvidos. Então, quando nós estamos falando aqui, por exemplo, das plataformas, não é a plataforma do seu gosto, ou a plataforma que você queira, ou a plataforma que você utiliza, mas sim aquilo que a empresa disponibiliza. A não ser que ela tenha uma abertura, né, uma brecha de deixar você utilizar ou de as pessoas escolherem aonde se aloca melhor ou onde as pessoas têm mais facilidade de acompanhar aquilo. Mas geralmente você dentro de uma empresa, junto a uma equipe, você tem as ferramentas devidas para isso. Eu, em particular, onde eu estou atualmente, nós utilizamos o Gira. Então, toda a documentação em relação a requisitos fica no Gira e todos os demais documentos eles ficam atualmente no Compliance, beleza? Mas são acessos que nós, equipe interna, nós temos, todos os profissionais possuem um acesso, então todos eles têm permissionamento de acesso a esses requisitos, a essas histórias e etc. E ali todos nós acompanhamos os andamentos, as alterações, as modificações e por aí vai, beleza? Já o nosso terceiro é o feedback contínuo e ajustes durante o desenvolvimento. Então, o que que é o feedback contínuo? Vamos lá, ó. Realização de revisões periódicas do progresso do projeto, onde a equipe de análise de requisitos ou profissional de análise de requisitos e os desenvolvedores discutem possíveis mudanças nos requisitos e ajustes no plano do desenvolvimento. Então aqui bate muito com o que eu falei na aula anterior para vocês, onde
antes da minha vinda para a empresa onde eu estou atualmente, eles já haviam feito o levantamento de requisitos e mapeado uma série de coisas que no final acabou não sendo viável devido ao custo. Então, assim, preveram certa quantidade de dados e isso teria que ficar alocado em cloud, e aí teria um custo ultra mega caro em relação a todo o custeamento do projeto, não só envolvendo os funcionários, os profissionais que atuariam durante o período, mas principalmente a parte de alocação, né, o pagamento mensal ali para ter uma plataforma em nuvem. E aí nós entendemos que as necessidades, o que o sistema vai fazer, o que ele vai armazenar, como que vai ser o tipo de consulta, qual o período das consultas e quantas informações ele vai enviar durante essas consultas, não tem a mínima necessidade de ser em cloud, não tem a mínima necessidade de estar em nuvem, não tem a mínima necessidade de nada disso. Então nós acabamos fazendo ali revisões e mudanças. Isso entra no contexto de revisões periódicas. Isso também envolve muito a parte do desenvolvimento. Então, muitas das vezes você vai acompanhar a equipe de desenvolvimento dialogando as melhores maneiras, os melhores métodos, as melhores práticas de estar construindo ou de estar desenvolvendo determinada funcionalidade ou criar tipo de serviço, consumo ou busca de informações através de APIs das melhores maneiras possíveis. Então, isso é bem bacana porque abre e expande bastante o horizonte de todos, e nós também conseguimos enxergar diversas perspectivas e diversas formas de se criar ou de se fazer a mesma coisa. E aí entra naquele consenso, né, de denominador comum e entender qual que é o mais viável para a ocasião, tá? Então, o feedback contínuo e o ajuste durante o desenvolvimento do projeto, ele é extremamente importante devido a isso. E lá no início você pode ter pensado de uma forma, pode ter pensado X tecnologia, Y recurso, X tempo, Y demanda, e aí à medida em que isso vai sendo construído, que vai sendo desenvolvido, você vai percebendo que pode-se chegar por um outro caminho, pode-se fazer de uma outra maneira, tem alguma maneira mais fácil, às vezes uma ferramenta que facilita. Então, assim, uma série de coisas. Por isso que o analista de requisitos ele sempre trabalha com mudanças, né? Então, sempre tem os mapeamentos, como eu falei já lá no início do curso, existem os versionamentos das documentações devido a essa grande variedade de mudanças que acontece ao decorrer do projeto. Então, assim, como eu sempre falei para vocês, né, por mais que nós façamos uma análise e um levantamento de requisitos bem detalhado no início, ele sempre vai mudar ao decorrer do projeto até a entrega. Assim, extremamente importante estar aberto a essas mudanças, extremamente importante estar atento e apto a fazer esses versionamentos das documentações, porque é realmente importante, beleza? Já o nosso quarto é o que? Os testes e validação de requisitos. Realização de sessões de revisão e validação de requisitos com usuários finais ou stakeholders para garantir que os requisitos capturados atendam às suas necessidades e expectativas. Então, aqui a parte dos testes e validação entra de diferentes formas em vários contextos, como eu já expliquei também. Isso é dependente cultural de empresas. Então, existem empresas que o próprio desenvolvedor já vai fazer um teste. Existe o teste unitário, existe o teste de caixa preta, existe o teste de caixa branca, e aí existe, né, o teste que entra como um teste externo. Muitas empresas gostam de chamar assim, teste interno e teste externo, que aí você envolve usuários finais, envolve stakeholders e envolve pontos focais, e aí você consegue também ter uma garantia de que aqueles requisitos estão aderentes, estão conforme o combinado e estão nas mesmas linhas de mapeamento, né? O nosso quinto, e é bem importante também, é a colaboração interdisciplinar. O que seria a colaboração interdisciplinar? Além do mapeamento dos requisitos, que é o próprio analista de requisitos quem efetua, e o desenvolvimento, que a gente trabalha muito ligado e diretamente à equipe do desenvolvimento, sempre terão outras equipes no qual nós também precisamos falar, precisamos ter ali
uma comunicação, uma troca de informações, uma troca de figurinha e sempre estar atualizado com as informações num todo com essas pessoas ou com esses profissionais ou com essas áreas, que é a área de design, muitas vezes é a área de qualidade, a área de segurança, a área de infraestrutura, a área de negócio, a área de vendas, envolve valores. Então, todas essas pessoas ou esses profissionais ou essas áreas, elas precisam também estar a par do que está acontecendo no projeto, se teve alguma mudança, se teve algo que não estava descrito no escopo, porque muitas vezes você precisa envolver algum desses profissionais para estar atuando frente a frente contigo. Então, imagina assim que lá no início do projeto ele foi fechado por um valor X e teriam é, 10 recursos ou 10 funcionalidades dentro daquele valor X que foi contratado. E à medida em que vai sendo desenvolvido, o stakeholder, um usuário final, alguém bate o martelo que precisava ter algo que ultrapasse esses 10 que foram contratados no pacote. Então imagina ali que ele falou mais uns dois, uns três requisitos ou funcionalidades que necessitam ou deveriam ter ali. E aí entra aquele papel de acrescenta ou não acrescenta, está dentro da proposta comercial ou não está dentro da proposta comercial. Então, muitas vezes você vai ter que envolver uma pessoa que é a par da área de negócios, né? A parte de analista de negócios, que é a pessoa que verifica valores relacionados ao orçamento do projeto em TI, mas muitas vezes também a parte comercial. Por quê? Porque a pessoa do comercial quem vai precisar entrar em contato com os responsáveis ali, contratantes do projeto, e explicar para eles: olha, o pacote que você contratou foi esse daqui, com esse X de valor, né? E esses X recursos aqui para você poder usar. Então, se você quiser acrescentar, a gente vai ter que ver uma outra maneira, porque, sei lá, talvez não dê para fazer uma inclusão, porque vai levar X tempos, X recursos e a empresa vai ter que arcar com X desenvolvedores, então não tem como fazer isso de graça. E aí você precisa ver se você realmente vai querer arcar e dar continuidade com isso, se você vai querer seguir só com o projeto com que já está contratado, se por um acaso vai precisar cancelar. Então existe uma série de coisas que realmente necessita ser verificado. E aí não é o dever do analista de requisitos correr com tudo isso. Ele sim tem que acompanhar, muitas vezes entrar nas reuniões, ficar ali como um ouvinte, etc., para entender o que está acontecendo, mas quem ficaria à frente seriam essas outras equipes, então seriam ali importantes esses papéis interdisciplinares entre eles. Então, por isso que todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que ter as mesmas informações atualizadas para todo mundo entender qual que é o pé atual do projeto, por exemplo. Beleza? Então aqui são algumas de muitas etapas no qual a colaboração de análise de requisitos envolve num todo, num contexto da empresa. E isso é de extrema importância porque, querendo ou não, é algo que você vai fazer no dia a dia de forma direta e indireta. Então, por mais que você não lembre que isso faz parte, né, de um contexto, de uma cultura de um analista de requisitos, isso você vai fazer durante o dia a dia. Muitas vezes as pessoas vão perguntar como que está o andamento do projeto, o que, que aconteceu, XPTO e aí por aí vai. E você vai acabar sempre argumentando, comentando, próprios e-mails também que você dispara em relação a informativos, entra muito nessa colaboração interdisciplinar aqui para todos ficarem cientes, tá? Então, é uma das coisas aqui que a gente bate bastante na tecla. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui. Fiquem com Deus e até breve.